sendo essa a nossa classe dominante, né, o que acontece? Daí continuo eu aqui. Assim constituída a nação, nela só poderiam florescer dois tipos de intelectuais. Os áulicos, protegidos da classe dominante, satisfeitos de si, ocupando com gratidão que raiava o puxa-saquismo os escassos lugares abertos em raras instituições de alta cultura, e, em torno deles, uma multidão de fracassados e marginalizados, vivendo de empregos infames e bradando contra a injustiça do mundo. Ou seja, como as instituições de alta cultura eram incipientes, muito limitadas, havia pouquíssimos lugares nelas, né? Uma escola aqui, uma escola acolá, um ministério, né? 2 a 3 funções técnicas e acabou. Isso era tudo que tinha, né? Ao mesmo tempo, havia educação primária. Houve educação primária desde o início. Então, o sujeito que entrava para a escola, aprendia alguma coisa, queria continuar numa carreira que requeresse algum conhecimento a mais, ele, para cada um que aparecia, tinha 1000 concorrentes. Então, 1 ou 2 subiam, o resto ficava por baixo. Então, esses poucos sortudos, esses happy few, né, que ocuparam os lugares importantes no jornalismo, às vezes no ensino, tal forma uma casta separada da multidão de intelectuais fracassados. Nem sempre fracassados intelectualmente. Você não pode dizer que intelectualmente o Lima Barreto tenha fracassado, mas socialmente fracassou, né? Se você comparar, por exemplo, a vida de Machado de Assis com a vida de Lima Barreto, é interessante, porque a origem social é mais ou menos a mesma. Os dois vêm de famílias muito pobres. Tá certo? E os dois começam uma carreira no jornalismo. Tá certo? Só que, assim, o Machado de Assis deu sorte, conheceu pessoas importantes, teve bons protetores, etc, etc. E o Lima Barreto não. Por um pequeno detalhe, o Lima Barreto bebia. Então não era um tipo muito socialmente agradável. Então, foi para baixo. Então, você tem ali 2 descendentes de escravos, tá certo? Um que é amigo dos senadores, dos condes, etc, etc. E o outro que está lá no fundo trabalhando numa função inferior no jornal de 15ª categoria e que está convivendo com bêbado, prostituta, né? E daí saem, evidentemente, 2 visões completamente diferentes da sociedade, né? Então, é importante ver que essas 2 classes de intelectuais no Brasil não se diferenciam pelo seu nível intelectual, pelo seu nível de conhecimento ou pela sua capacidade, né? Então, homens de talento sempre houve em ambos os grupos. Os exemplos respectivos de Machado de Assis e Lima Barreto, ou, nada mudando decorrido um século, os de Gilberto Freire e Otto Maria Carpo, que embora vindo do interior caiu nessa mesma situação, personificam as 1000 maravilhas dos 2 tipos. Quer dizer, isso é até um exercício que vocês podem fazer. Vocês estudaram um pouco Tem um livro muitíssimo interessante de um autor chamado Brito Broca. O livro é A Vida Literária no Brasil, 1900. Então, embora ele pegue só um momento, você pode prolongar um pouco o retrato dele, mais para trás, mais para frente, não vai mudar muito. Certo? Então, essa espécie de sociologia da literatura, sociologia dos literatos no Brasil é um estudo extremamente interessante. Se você pegar isso aí, este livro do Brito Broca, você pegar depois um livro escrito quase 70 anos depois, que é o do Osman Lins, Do Ideal e da Glória, que também é um estudo sobre a situação social do escritor no Brasil, você verá que você tem um drama aí de marginalidade coletiva, assim, muito impressionante. Quer dizer, o número de intelectuais fracassados que tem no Brasil é uma coisa alucinante. E nem sempre são eles os piores, né? Quando você vê esse exemplo do Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo chegou no Brasil exilado, chegou com uma carta, olha, ele não veio com pouca coisa, chegou com uma carta de recomendação do Papa. Certo? E opa, é bom, só que entregou a carta para o sujeito errado, que foi o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima, que era, sem dúvida, um homem do establishment, um homem elegante, rico, né, bem posicionado na vida. Então você vê aquela conversa entre Alceu Amoroso Lima e Otto Maria Carpo, você já vê o retrato da situação que eu estou descrevendo aqui.
Você tem o intelectual que está colocado nos altos círculos, né? Benquisto, respeitado, rico, etc. E do outro lado, o pé rapado que acabou de chegar aí. O que ele fez? Ele arrumou para o Otto Maria Carpo um emprego de quinta categoria numa biblioteca no interior do Paraná. Agora, de profissão literária, os dois eram a mesma coisa, os dois eram críticos literários, estudiosos de literatura. Só que o Otto Maria Carpo é assim, né? 1 bilhão de vezes melhor do que o Alceu Amoroso Lima. Mas o Alceu Amoroso Lima estava num posto mais importante. Então ele pega o seu colega e concorrente e o joga no lixo. E o Otto Maria Carpo então tentou sobreviver ali naquela situação, né? Você imagina um camarada que tinha, vamos dizer, os estudos do Otto Maria Carpo e a carreira que ele tinha tido na Europa, na Áustria, ele era um jornalista político importantíssimo, talvez o principal polemista em favor do governo Dollfuss, né? Dollfuss era um homem católico, assim, um conservador tipo TFP, e que, num momento de emergência, tendo ali dois movimentos concorrentes, comunista e nazista, querendo tudo derrubar o governo, ele pegou e inventou uma constituição autoritária e mandou todo mundo calar a boca e conseguiu colocar ordem no país durante um certo tempo. Se não fosse a invasão alemã, né, aí contra o invasor, militarmente a Áustria não podia defender a Alemanha, mas internamente o Dollfuss resolveu o problema. E o Carpo escreveu 2 livros ali importantes e vários artigos do jornal defendendo o regime Dollfuss, e era então um polemista importante. Agora você imagina, você ser um jornalista importante na Europa, para depois você virar um bibliotecário do interior do Paraná, assim, saída de leão, chegada de cão, né? E depois de algum tempo, é claro que o Otto Maria Carpo não aguentava mais aquela situação, aquele isolamento. Ele pediu socorro para o Álvaro Lins. O Álvaro Lins era o quê? Era outro camarada também na posição do Alceu Amoroso Lima. Era um crítico literário também, mas um camarada importante, um homem da academia brasileira, certo? Bem quisto, bem remunerado, etc, etc. E o Álvaro Lins, então, deu a chance que o Otto Maria Carpo precisava, e o Otto Maria Carpo começou a escrever para jornais do Rio de Janeiro. Inicialmente escrevia em francês, era traduzido, e depois aos poucos foi aprendendo português. Sempre precisava de um pouquinho de copydesk, mas escreveu num português maravilhoso no fim das contas, né? Só que o Carpo, ele entrou no jornalismo e daí não passou. Tá certo? O melhor emprego que ele teve na vida foi de copydesk do Correio da Manhã, e nunca passou daí. Tá certo? Depois, quando fechou o Correio da Manhã, ele trabalhou um pouco numa revista, trabalhou um pouco na Enciclopédia Britânica, na Enciclopédia Barça, vivendo de uma espécie de subemprego, certo? Sempre com dificuldades financeiras e sempre numa desproporção imensa entre, vamos dizer, os seus recursos intelectuais e a função que ele desempenhava na sociedade, né? Então, eu quando vejo o Carpo, eu digo, o Carpo seria, numa situação normal, né? O Carpo deveria ter se tornado o centro dos estudos literários brasileiros durante algum tempo. Quer dizer, era o homem certo para dirigir uma faculdade de letras, uma coisa assim. Ou para dirigir uma publicação universitária de letras. Nunca teve a menor chance numa universidade, né? Nunca se ofereceram para ele. E ele também é muito orgulhoso, nunca pediu, né? Então, estou dizendo que existem homens de talento, sempre houve nos 2 grupos, né? Eu estou dando esses detalhes para vocês verem. Quer dizer, cada artigo meu, quer dizer, cada linha que eu pus ali, dá para desenvolver. Quer dizer, é um resumo de alguma coisa que eu posso explicar num curso, mas que no jornalismo jamais vou poder dizer tudo isso, né? Então, praticamente um artigo tem pelo menos outros 20 artigos embutidos ali, né? Então, mas é evidente que a situação existencial de uns e outros só poderia, a longo prazo, corromper os 2 grupos por igual, negando a ambos um papel histórico decente e estreitando pouco a pouco o horizonte da sua vida mental. Por que isso acontece? Porque os camaradas que têm uma boa posição na vida, eles sabem que, de fato, eles não exercem nenhuma influência intelectual. Eles exercem uma influência social, eles personificam algo. Então, eles, por assim dizer, eles são o adorno da classe dominante, né? Mas
Por exemplo, quando você vê ali, por exemplo, imagina uma situação assim, homenagem a Gilberto Freire no Senado, né? Você chega lá, Gilberto Freire, bom, quantos daqueles senadores leram a obra de Gilberto Freire? 1 ou 2, no máximo. Certo? Então, isso quer dizer que o intelectual ali, mesmo quando é respeitado e homenageado, ele simplesmente não é lido. A classe dominante brasileira, ela é semi-analfabeta. Não que não saiba ler, porque não quer ler, não quer estudar nada. Quer dizer, então você não consegue entrar no Senado brasileiro e conseguir ter uma conversa inteligente com aquelas pessoas lá. Quando nós estávamos no auge da cultura brasileira, quando o Rio de Janeiro era quase uma Atenas comparado com o que é hoje, você procurasse no Senado, talvez você encontrasse 10 homens de alguma cultura ali. E se você pegar, por exemplo, a lista dos nossos presidentes, de quantos eles foram homens de cultura. Aqui nos Estados Unidos, eu cito uns 20, uns 30. Quando você pega, vamos pegar um sujeito que é tido até como sujeito um brutamontes, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era um crítico literário de primeiríssima ordem, escreveu livros importantíssimos. Né? Abraham Lincoln é um dos grandes estilistas da língua inglesa. Tá certo? Abraham Lincoln é um Shakespeare da oratória. Né? Então, é um clássico da língua. Né? E assim por diante, quer dizer, tem muita gente de altíssima cultura. Né? Os estados Founding Fathers, você lendo os escritos deles, são todos escritores de primeiríssima ordem. Né? Então, no Brasil isso quase chegou a ser verdade durante um tempo no Império, mas mesmo assim muito limitadamente. Quer dizer que esses escritores, esses intelectuais que têm que, por exemplo, são aceitos na academia, né? Eles, na verdade, eles não exercem nenhuma função, nem política, nem pedagógica, nem nada. Eles são símbolos. Né? São emblemas, emblemas de um fingimento de cultura. Então, e os camaradas que estão embaixo, bom, isso vai ser pior ainda, porque mesmo que eles cheguem, vamos dizer, a ter um certo ter um certo público, não se pode dizer, por exemplo, que o Lima Barreto não foi lido, nessa época ele foi bastante lido, mas a indústria editorial brasileira não lhes fornece meios de subsistência. Então, o círculo de leitores é pequeno. No Brasil, quando um livro vende 2.000 exemplares, é um sucesso. Eu até tenho vergonha de contar isso aqui, né? Porque aqui, se você não vendeu 30.000 exemplares, as pessoas nem falam com você. Então, os que estão em cima estão numa posição existencialmente falsa. Frequentemente são usados como empregados pelos políticos, pela burguesia, etc, etc. Um exemplo, por exemplo, é o Zé Guilherme Melchior. Quando o Zé Guilherme Melchior estava no auge da carreira dele, o que ele era? Era um redator de discursos para alguém que não merecia engraxar o sapato dele. Não é isso? Ou seja, ele não exercia influência, usavam-no como emblema, como uma espécie de embalagem. E, ao mesmo tempo, ele dava um serviço que era inferior, muito inferior à sua capacidade dele. Mas se eu fosse um político, se eu fosse um presidente da República, um presidente do Senado, eu iria pedir para o Zé Guilherme Melchior escrever meus discursos. Morreria de vergonha de fazer isso. Eu dizia, Zé Guilherme Melchior, convidaria o pessoal, você não quer ser reitor da universidade para você poder educar as pessoas? É isso que eu ofereceria para ele, não um lugar de redator dos meus discursos. Isso é uma vergonha, isso é uma abominação o que eles fizeram. E no Brasil é normal isso. Né? Então quer dizer que quando o intelectual chega a ser conhecido e é respeitado na sociedade, ele é, por um lado, uma espécie de bobo da corte. Ela é nem o bobo da corte, porque o bobo da corte é o que está autorizado a dizer a verdade na cara dos outros. E nem isto, né? Admite que se você está lá na posição respeitável, você tem que se comportar. Né? Mas pelo menos algum dinheiro você ganha. E se você está embaixo, então aí, meu filho, você está desgraçado mesmo. Você não exerce influência nenhuma. E você, às vezes, não tem sequer os meios de subsistência. Né? Por exemplo, essa dupla que eu dei, Machado de Assis e Lima Barreto, em cada geração você encontra uma dupla simbólica desse tipo. Né? Eu veria, por exemplo, sei lá,
dois escritores que foram contemporâneos, foram ambos meus amigos, que foi o Josué Monteiro e o João Antônio. Né? O Josué Monteiro é o presidente da Academia Brasileira, um homem respeitadíssimo, tá certo? Mas se você chegar no Senado e falar, que livro do Josué Monteiro você leu? Os caras não lêem nenhum, jamais, embora seja um romance interessantíssimo. Né? Talvez o brasileiro que mais sabia construir uma narrativa era o Josué Monteiro, era um técnico, era um engenheiro da narrativa. Mesmo assim, as pessoas não liam, né? Quer dizer, me diga uma ideia do Josué Monteiro que tenha influenciado alguém. Nenhuma. Então, para que serviu o Josué Monteiro? A gente põe lá na presidência da academia e ele personifica a cultura brasileira para fazer de conta que existe cultura brasileira. E o coitado do João Antônio, que era um contista maravilhoso, tá certo? Nunca teve chance nenhuma na vida, tá certo? Viveu sempre que nem o Lima Barreto, entre bêbados e prostitutas. Ele começou a carreira dele, né, em São Paulo, escrevendo as histórias de bêbados, bandidinhos e prostitutas, que era o pessoal que ele conhecia, num livro de conto maravilhoso chamado Brás, Bexiga e Barra Funda. Que eu lendo aquilo, eu via a cidade de São Paulo que eu conhecia. Falei, não, isso é profundamente verdadeiro o que esse cara está escrevendo, né? E, bom, talvez com o sucesso disso, talvez ele saia desse meio e vá para um outro meio, mas não, ele morreu lá mesmo, né? Não em São Paulo, mudou para o Rio de Janeiro, mas continuou por baixo. E assim por diante. Cada geração tem o seu Josué Monteiro, o seu João Antônio, o seu Machado de Assis, o seu Lima Barreto, né? E só escapa disso aí quem vai para o exterior. Eu não sou besta, não. Para eu ser um áulico, um cara importante, eu seria um palhaço. E para ficar embaixo, ficar embaixo é muito desconfortável, minha gente, né? Esse negócio de prostituta e bandido, tá? Fala, bom, já tive a minha dose disso quando tinha 18 anos, agora não quero mais não. Eu conviver com pessoas normais, né? Então, estou falando dos dois grupos, então, como poderiam resistir os primeiros à tentação de produzir uma literatura que se limitasse a ser, na fórmula célebre de Afrânio Peixoto, o sorriso da sociedade? O Afrânio Peixoto é um romancista, não de todo mal, mas que escrevia romances, vamos dizer, para divertir a burguesia. Então, né, ele dizia que a literatura, o que é? O sorriso da sociedade. Era o que ele fornecia, ele dava um sorriso para as pessoas. Né? Então, como poderiam resistir? Que não é fácil. Provam a afeição constante da Academia Brasileira de Letras às mediocridades coroadas, em prejuízo da genuína alta cultura. É claro que tem gente de valor na Academia Brasileira, porém tem uma dose de medíocres que não é admissível numa instituição desta. Não vou citar nomes porque todo mundo os conhece, tá certo? Mas e a Academia Brasileira não começou assim. Note bem, quando fundaram a Academia, existia um escritor no Rio de Janeiro que era muito popular, chamado Emílio de Menezes. Emílio de Menezes era um humorista. Escrevia umas coisas muito engraçadas, uns poemas satíricos, etc, etc. E alguém sugeriu ao Machado de Assis, que era o primeiro fundador, o primeiro presidente da Academia, o nome do Emílio de Menezes. Daí o Machado de Assis disse, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Eu não lembro quem foi a pessoa que falou isso ao Machado, mas ele pegou o sujeito e falou, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Saiu para a rua, entrar ali numa outra rua, chegou num bar, que era um bar de prostitutas e marginais, né? E chegou lá, tinha um retrato do Emílio de Menezes na parede, que era o cliente especial daquele bar. Falei, tá vendo por que eu não posso convidar o cara para a academia? Tá certo? Então, ora, um tipo como Emílio de Menezes hoje estaria certamente na academia. Que é o sujeito que fornece um divertimento, né? Também depois a coisa acabou desandando. Teve lá um cidadão chamado Humberto de Campos, né, que escreveu uma série chamada Conselheiro 20, o Conselheiro XX, que era de historinhas pornográficas, no fim das contas. Né? E, no entanto, estava lá na academia. Mas, quando você vai ver o número de escritores de segunda, terceira, quarta e 10ª ordem que foram colocados na academia, sem contar os camaradas que não são escritores de maneira alguma, mas quem é o último que colocaram lá na Academia Brasileira?
Não estava um político aí. Esqueci, mas quando colocaram. O Marco Maciel. O Marco Maciel, eu li muitos artigos dele, ele é o escritor mais xoxo, mais vazio, mais bobo, tá certo? Que assim, que é o homem que diz que é o cara da direita, etc. É o sujeito mais politicamente correto que tem. Só escreve bobagem. E foi vice do Fernando Henrique. Né? Então, e botaram lá o Ivo Pitangui, que é um cirurgião, né, que vivia consertando lá o nariz de madame, entendeu?